Bom dia, guerreiros do bem, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um encontro. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você que pratica, já praticou ou simplesmente admira as artes marciais. O que realmente significa ser um artista marcial? Será que basta aprender golpes, dominar técnicas, conquistar graduações, desenvolver força, velocidade e habilidade? Ou existe algo muito maior por trás de uma verdadeira arte marcial? Porque se olharmos apenas para o aspecto físico, podemos confundir um bom lutador com um verdadeiro artista marcial. E eles não são necessariamente a mesma coisa. A técnica é importante, a força é importante, a habilidade também é importante. Mas tudo isso são ferramentas. O verdadeiro espírito marcial começa quando entendemos que a maior luta nem sempre acontece contra outra pessoa. A maior luta acontece dentro de nós mesmos. É a luta contra a ansiedade, contra o ego, contra a arrogância, contra a raiva, contra a impulsividade, o medo, a preguiça, contra aquela necessidade de provar o nosso valor o tempo inteiro. Porque qualquer pessoa pode aprender a deferir um golpe. Mas aprender a controlar a própria força exige maturidade. Qualquer pessoa pode aprender a lutar. Mas saber quando não lutar exige sabedoria. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira arte marcial. O artista marcial não treina apenas o corpo. Quando entramos em uma escola tradicional de artes marciais, o treinamento não deveria se limitar ao desenvolvimento físico. Treinamos o corpo, mas também temos que treinar a mente. Treinamos a concentração, a disciplina, a paciência, a persistência, o respeito, a humildade e principalmente o autocontrole. Porque não adianta você conseguir executar uma técnica perfeita se fora do treino não consegue controlar a própria raiva. Não adianta ter força física se utiliza essa força para humilhar ou intimidar outras pessoas. Não adianta conhecer centenas de movimentos se não aprendeu a respeitar quem está ao seu lado. A arte marcial deveria nos tornar pessoas melhores. E isso começa dentro do próprio treinamento. Você chega cansado, não quer treinar, mesmo assim treina. Erra um movimento, tenta novamente, erra outra vez, tenta novamente. E pouco a pouco aprende uma
das maiores lições das artes marciais. A evolução verdadeira exige constância, dedicação. Não acontece de um dia para o outro. Não existe atalho. Na China, existe uma longa tradição de formação através das artes marciais. E em determinados contextos tradicionais, o treinamento não envolve apenas o combate. Existe o contato com a cultura, a filosofia, a disciplina, as artes, os valores e uma maneira diferente de compreender a relação entre corpo, mente e comportamento. Por isso, quando pensamos em um treinamento tradicional de algum tipo de Kung Fu, precisamos entender que existe algo muito maior do que aprender a lutar. Existe uma formação, uma educação através do corpo. O praticante aprende a respeitar seu mestre, seus colegas e a própria tradição. Aprende a cuidar do corpo, a cumprir sua rotina, a aceitar seus limites, a superar dificuldades e a compreender que conhecimento sem caráter pode se transformar em algo muito perigoso. Porque quanto maior for a capacidade de uma pessoa, maior também deve ser a sua responsabilidade. Não é? Existe algo muito interessante nas artes marciais. Quanto mais uma pessoa realmente conhece, menos ela precisa ficar demonstrando que conhece. Quem está começando muitas vezes quer mostrar, quer provar, quer vencer, quer demonstrar força. Mas com o tempo, o verdadeiro treinamento deveria produzir justamente o contrário. Quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda existe para aprender. E isso produz humildade. Você começa a compreender que sempre haverá alguém mais forte, alguém mais rápido, alguém mais experiente, alguém que conhece algo que você ainda não conhece. E isso não diminui você. Pelo contrário, isso mantém você aberto para continuar a aprender. A humildade não é fraqueza. A humildade é consciência dos próprios limites. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre simplesmente aprender uma técnica de combate e compreender o espírito marcial. Imagine que alguém provoque você, insulte você, tente tirar você do sério. Você sabe que poderia reagir. Você sabe que possui capacidade física para enfrentar aquela pessoa. Mas escolhe não fazê-lo. Não porque está com medo, mas porque entende que aquela luta não precisa acontecer. Isso é autocontrole. E autocontrole é uma forma de força. Porque controlar
o outro pode ser difícil, mas controlar a si mesmo pode ser muito mais difícil. É fácil perder a cabeça, é fácil responder a uma provocação, é fácil agir com impulso. Difícil é respirar, observar, pensar e escolher conscientemente como agir. Por isso, muitas vezes, a maior demonstração de força de um artista marcial pode ser justamente não usar, melhor, a sua força. A verdadeira luta é contra o próprio ego. Você pode derrotar 10 pessoas e continuar sendo derrotado pelo próprio ego. Pode ter uma graduação elevada e continuar sendo uma pessoa arrogante. Pode conhecer técnicas incríveis e não saber lidar com uma simples frustração. Pode ter um corpo extremamente forte e uma mente completamente descontrolada. Por isso, o verdadeiro treinamento precisa acontecer em vários níveis: corpo, mente, emoções, comportamento. E para aqueles que seguem esse caminho de forma mais profunda, também existe uma dimensão interior de consciência e autoconhecimento. É aí que a arte marcial deixa de ser apenas uma atividade física e começa a se transformar em um caminho de vida. O verdadeiro artista marcial é reconhecido pela sua conduta. Observe uma pessoa que realmente possui esse espírito. Ela não precisa ficar dizendo: eu sou forte, eu sei lutar, eu sou faixa preta, eu sou mestre. A própria maneira como ela se comporta fala por ela. Ela trata bem as pessoas, respeita os mais velhos, tem paciência com os iniciantes, não humilha quem sabe menos, não utiliza seu conhecimento para intimidar, não transforma sua graduação em instrumento de superioridade. Entende que o respeito deve existir tanto dentro quanto fora do dojo, da academia ou do templo. Porque não faz sentido ser disciplinado durante 2 horas de treino e passar o restante do dia tratando mal as pessoas. A arte marcial precisa sair do tatame, precisa entrar na nossa vida, na maneira como tratamos nossa família, na maneira como trabalhamos, na maneira como enfrentamos problemas, na maneira como lidamos com derrotas, na maneira como reagimos quando somos contrariados. É aí que descobrimos se realmente aprendemos alguma coisa. Então, o que é ser um artista marcial? Talvez seja justamente isso. É utilizar a arte marcial para transformar a si mesmo. É treinar o corpo, mas também educar a mente. É desenvolver força, mas também desenvolver
responsabilidade. É aprender a lutar, mas também aprender a evitar conflitos desnecessários. É buscar excelência sem perder a humildade. É respeitar os outros. É respeitar a si mesmo. É compreender que cada treino é uma oportunidade de aperfeiçoamento. E que cada dificuldade pode se transformar em uma lição. Porque, no fim, o verdadeiro artista marcial não é aquele que simplesmente sabe lutar. É aquele que, através do caminho marcial, tornou-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais equilibrada, mais consciente, mais disciplinada, mais humilde, mais preparada para enfrentar os desafios da vida. E talvez seja por isso que as artes marciais continuam atravessando gerações. Porque elas não ensinam apenas como enfrentar um adversário. Elas nos ensinam, pouco a pouco, como enfrentar a nós mesmos. Então, se você pratica uma arte marcial, eu deixo uma pergunta para você levar para o seu próprio, ou melhor, próximo treino. O seu treinamento está apenas mudando o seu corpo ou está também transformando quem você é? Pense nisso, porque o verdadeiro espírito marcial não está apenas na força do golpe, está na qualidade do ser humano que existe por trás desse golpe. Saber lutar é uma habilidade. Saber quando não lutar, lembre-se, é sabedoria. E saber viver com força, humildade, disciplina, respeito e caráter, isso é arte marcial. Eu sou o Paulo Tizzi e esse é o nosso caminho. Caminho da consciência, do equilíbrio e da transformação. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também pratica artes marciais. E inscreva-se aqui no canal, deixe seu comentário e faça parte dos Guerreiros do Bem, caminho da consciência. Gratidão pela atenção, um forte e carinhoso abraço, nos vemos no próximo vídeo. Namastê!